Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos com um mistério que já tem 200 anos e que agora começa a ser revelado, mas lentamente. Sim, é mais um daqueles exemplos em que a tecnologia, a presente tecnologia que nós temos, que os astrónomos têm, ajuda de facto a decifrar um mistério, como tu disseste muito bem, tem mais de 200 anos e no fundo esta história então começa em 1821, quando um astrónomo amador alemão chamado Johann Fritsch olhou em particular para uma estrela chamada Epsilon Aurigae, aliás, e reparou que estava a ter uma diminuição do brilho que chegou a ter cerca de 2,5 vezes menos brilhante do que os registros que ele tinha do ano anterior. Ele, de facto, achou aquilo muito estranho. Continuaram a estudar a estrela entre 1848 e 1876 e até rotularam aquele objeto de variável irregular. As observações continuaram em 1910, quando um grupo de astrónomos também olhou em particular para aquele sistema, para aquela estrela, e encontrou um declínio de cerca de 6 meses no brilho e depois, novamente, alterações óbvias no seu brilho. Claro que, felizmente, a tecnologia avançou. Em 2008 e em 2010, com a tecnologia que tínhamos na altura, assistiu-se àquilo que nós estamos a ver, nestas imagens, nesta animação, aquilo que era um eclipse autêntico da estrela, parecia ser provocado por um disco gigantesco e que já se especulava em 2010 que teria, se calhar, no seu centro desse disco, uma outra estrela qualquer. Ora, o que é certo é que quando começaram as primeiras observações desta estrela, os primeiros cálculos diziam que teria um raio de aproximadamente 3.000 vezes o raio do Sol, o que colocava esta estrela Epsilon Aurigae como a maior estrela que se conhecia naquela altura. Ora, os astrónomos, curiosos obviamente com este tipo de fenómenos de obscurecimento de estrelas, nós conhecemos muito bem um caso muito recente da famosa estrela de Tabi. Pois bem, isto era um mistério que claramente andava à solta. Eis então que aparece o famoso telescópio Gaia, cuja função é sobretudo medir a distância às estrelas, e medir a distância a este sistema, a esta estrela, era fundamental para perceber o que acontecia ali naquela zona. E porquê é que é fundamental? Em primeiro lugar, o Gaia veio desmistificar alguns números que nós tínhamos sobre a distância desta estrela, porque alguns cálculos colocavam esta estrela como estando a cerca de 6.400 anos-luz de distância da Terra, e o Gaia claramente veio dizer que não, está muito mais próxima de nós, a cerca de 1.600 anos-luz. E que mais contou o Gaia graças à medida da distância e ao observar, no fundo, este conjunto de eclipses nesta estrela? Ora, então ele chegou à conclusão que nós estamos perante, de facto, duas estrelas diferentes. Já suspeitava, como eu disse há bocado, que havia ali duas estrelas metidas no barulho, e os primeiros cálculos diziam que seriam eventualmente duas estrelas gigantes, entre 15 e 12 massas solares, ou seja, 15 a 12 vezes uma massa superior ao do nosso próprio Sol. O que agora o Gaia vem dizer é que estamos perante um fenómeno muito mais interessante. É que, de facto, esta estrela não é apenas uma estrela, são duas estrelas, efetivamente, mas em que temos uma estrela de maior massa e uma estrela de menor massa. E o que está a acontecer neste sistema é que o que nós estamos a ver à volta dele é uma gigantesca nuvem de poeira e de matéria. Matéria é essa, Cristiana, que está a ser transferida de uma estrela para a outra. E aconteceu aqui, ao longo de mais de 20 milhões de anos, uma inversão autenticamente da massa destas estrelas. Ou seja, nós tínhamos primeiramente uma estrela de grande massa que estava a ejetar material, a perder massa, que muita dessa massa estava a ser comida, digamos assim, pela estrela de menor massa. E, portanto, ao longo destes milhões de anos, reparou-se que a estrela de maior massa passou a ter menos massa do que a outra estrela mais pequena. E, portanto, a pequena tornou-se grande, a grande tornou-se mais pequena. E este é um fenómeno que nós conseguimos hoje em dia, os astrónomos conseguem hoje encontrar em vários sistemas estelares. O que não se pensava, obviamente, há 200 anos, era que isto poderia acontecer entre duas estrelas que estão, apesar de tudo, muito próximas uma da outra. Este tipo de fenómeno cria também um outro fenómeno muito interessante. Nós sabemos em astronomia que estrelas de maior massa evoluem muito mais rapidamente, têm um tempo de vida muito mais curto do que estrelas de menor massa. Então,
nesta inversão de massas, o que nós temos é que aquela estrela que primeiramente estava ali quietinha, que tinha menor massa e que, portanto, ia sobreviver muito mais tempo, eis que começa a comer cada vez mais matéria da estrela companheira. E, portanto, vai ter um tempo de vida mais curto. Os astrónomos adoram este sistema estelar por uma razão simples, porque especulam que mais tarde ou mais cedo este sistema vai começar a rodar cada vez mais próximo do outro e, portanto, vai criar ondas gravitacionais, as famosas ondas gravitacionais que ajudaram também a testar as teorias de Einstein e, portanto, o que dizem os astrónomos é que, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, claro que isto em astronomia, mais tarde ou mais cedo, estamos a falar de séculos, este sistema pode promover ondas gravitacionais que nós vamos poder medir aqui na Terra. Portanto, um mistério de mais de 200 anos que, graças à tecnologia do telescópio espacial Gaia, foi agora resolvido. E continuamos com histórias curiosas de Vênus, neste caso uma onda gigante. Olha, é verdade, é uma onda gigante e é um fenómeno extremamente curioso num planeta extremamente curioso. Sabes que diz que Vênus é o irmão gêmeo da Terra. Ainda bem que não é gêmeo em tudo, a não ser na sua dimensão, porque de resto Vênus é o inferno no Sistema Solar. Estamos a falar do planeta mais quente do Sistema Solar, tem cerca de 480 graus de temperatura, de uma maneira mais ou menos constante em toda a sua superfície. E, além disso, o que agora se descobriu, ou melhor, já se conhecia há algum tempo, mas agora com observações cada vez mais precisas, encontramos algo de extraordinário. Vênus tem aquilo que os astrónomos chamam uma superrotação. Quer dizer que, apesar do seu corpo sólido, digamos assim, o seu núcleo girar muito, muito lentamente, tão lentamente como isto, Cristiana, o ano em Vênus, portanto, o tempo que ele demora a girar à volta do Sol, demora menos tempo do que o dia em Vênus. E, portanto, isto dá uma ideia de quanto ele roda muito lentamente o seu corpo sólido. Porque a verdade é que a atmosfera é completamente o oposto. Aquele conjunto de nuvens extremamente espessas, densas em Vênus, gira muito rapidamente em Vênus. Tão rapidamente que consegue dar a volta ao planeta em apenas 4 dias. Portanto, temos ali um fenómeno de superrotação. É este mistério que os astrónomos ainda não conseguem perceber muito bem, porque esta superrotação da atmosfera de Vênus juntou-se agora a um outro. É que imagina tu, então nós temos uma atmosfera que roda muito rapidamente. Estamos a falar de ventos com uma velocidade superior a 400 km por hora. E o que os astrónomos descobriram agora é que há um conjunto de nuvens que estão, e nuvens de grande tamanho, estamos a falar de cerca de 10 mil quilómetros de largura, que estão aparentemente estacionárias. Estão ali paradinhas na atmosfera de Vênus. E, portanto, o que é curioso nesta descoberta é que não há propriamente algo que consiga explicar esta dinâmica completamente avessa com a restante da atmosfera de Vênus. O que alguns astrónomos agora descobriram, utilizando simulações de computadores, é que, curiosamente, grande parte destas nuvens estacionárias estão exatamente acima de uma grande cordilheira montanhosa de Vênus. E o que eles dizem agora, isto é uma ideia mais ou menos recente, tem 2 anos, é que é precisamente esta cordilheira montanhosa, que estamos a falar com mais de 4.000 km de altitude, 4.500 metros de altura, aliás, que graças a esta grande altitude da cordilheira, que consegue criar ali uma relação quase termodinâmica entre esta zona da atmosfera e a cordilheira montanhosa. Isto são dados computadorizados, é o que diz a simulação de computador e o que dizem os cientistas que não pertencem a este estudo é que, de facto, tem a sua lógica haver aqui uma relação muito direta entre a topologia e a atmosfera de Vênus. E esta nuvem estacionária é de tal maneira grande que pode contribuir também para um abrandamento da própria rotação de Vênus, que é medida alguns minutos por dia. Portanto, é medida este abrandamento da rotação de Vênus. Ora, eu fiz questão de explicar que este é um resultado baseado em simulações computadorizadas porque, felizmente, temos também observações de uma sonda japonesa que esteve em Vênus, que fez observações naquela zona e posso também dizer que há cientistas portugueses que trabalham diretamente neste fenómeno, neste tipo de análises e que já estão neste momento a trabalhar com os próprios dados da sonda para tentar perceber então qual é esta relação entre as montanhas de Vênus e estas nuvens estacionárias neste planeta que, felizmente, não é gêmeo da Terra. Miguel, vamos agora ao tema final e terminamos com a imagem da semana.
mais uma vez, outra história muito curiosa, que nos leva à última missão Apollo na superfície da Lua. Estávamos em dezembro de 1972 e a Apollo 17 e os seus astronautas Gene Cernan e Harrison Smith estavam a passear, entre aspas, passear, obviamente, a brincar, estavam a trabalhar na zona do Vale de Taurus-Littrow e lembraram-se de uma coisa muito curiosa. Foi o seguinte: porquê é que nós não vamos recolher aqui um conjunto de pedras lunares e fazer disto uma homenagem para a Terra e para promover a paz da Terra? Foi então que, daquele vale em particular da Lua, recolheram-se imensas rochas lunares que a administração Nixon depois decidiu partir, digamos assim, e decidiu oferecer um pedacinho destes fragmentos de rocha lunar a cerca de 135 nações em todo o mundo e a 50 estados dos Estados Unidos. E ficaram conhecidas como as pedras lunares da boa vontade, para simbolizar precisamente um novo clima de paz, digamos assim, entre todos os povos da Terra. Quando uma destas rochas lunares da boa vontade é reconhecida e aparece de novo no nosso cotidiano, é fruto de grande emoção, por uma razão simples. É que sabe-se pouco sobre onde é que estão estas rochas da boa vontade. E então foi agora descoberta uma, precisamente que tinha sido entregue ao Camboja, e, portanto, a imagem da semana é a pedra lunar da boa vontade que foi entregue ao governo do Camboja e que, portanto, simboliza, então, esta história que liga, no fundo, a história com H maiúsculo com a boa vontade. Aspecto curioso no meio desta história toda: Portugal também recebeu uma destas pedras lunares da boa vontade. Porém, posso dizer que não temos a mínima indicação onde é que estará essa pedra lunar da boa vontade. Miguel, obrigado e até ao próximo domingo. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.